Olá, sejam bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no nosso terceiro estudo dessa obra, ainda no primeiro capítulo, onde vamos acompanhar a vivência de André Luiz aqui na Terra, junto a núcleo de trabalhadores espirituais, nas diversas tribulações relacionadas à mediunidade e aos sofrimentos dos indivíduos que estão na romagem terrena. No último estudo, nós acompanhamos a vinda de André Luiz à Terra para um núcleo espírita, onde se realizaria a comunicação mediúnica, a fim de que pessoas fossem socorridas. Cabe fazer uma correção, já que, pela leitura do primeiro capítulo, do seu início, eu pensei se tratar de uma reunião no plano espiritual. Mas chegando mais ao fim do estudo, nós percebemos juntos aqui que se tratava de uma visita à Terra. É que a linguagem utilizada por André Luiz deu a entender que o núcleo referido pelo instrutor Alexandre encontrava-se no plano espiritual. Mas eu fiz uma leitura equivocada dessa fala. Na verdade, se tratava de um centro espírita na Terra. E aí, André Luiz, acompanhado do mentor, veio até esse centro espírita e constatou que ali estavam encarnados e desencarnados buscando ajuda e que alguns médiuns encontravam-se também ali para possibilitar a comunicação mediúnica e auxiliar aquelas pessoas. Vimos que somente um dos médiuns estava preparado e que das 6 pessoas que iriam se comunicar naquela noite, somente uma poderia falar, porque havia somente um médium. E certamente vários espíritos comunicantes cansariam esse médium, além da dificuldade da vibração compatível para possibilitar uma comunicação legítima e saudável, sadia. Porque nós vimos, que a junção do espírito ao médium, essa vinculação energética, leva às vezes semanas de preparação. Então, Calisto, um dos espíritos ali presentes, iria se comunicar através de um médium psicógrafo. Então, uma psicografia seria realizada naquele centro, mas somente um espírito poderia se comunicar. Paramos justamente nessa parte em que o irmão Alexandre, o mentor de André Luiz e mentor, consequentemente, daquela reunião, chamou o Calisto e disse: somente você irá falar, através da escrita, irá ditar a mensagem ou escrever diretamente. Nós vamos ver como vai se dar essa comunicação através do médium que estava preparado. Lembrem-se que André Luiz descreveu a condição física dos médiuns, as benesses que eram direcionadas a eles pelos espíritos superiores, o tratamento, o cuidado, a proteção que possibilitava toda aquela reunião e as comunicações que se seguiriam. André Luiz chegou a descrever a cor da energia, o tamanho da expansão energética, os efeitos físicos nos corpos dos médiuns em relação ao envolvimento daquele momento, daquela vibração, e os benefícios que trazia para os órgãos físicos, além da manifestação da glândula pineal, demonstrando aí a sua função na mediunidade. Vamos prosseguir então, verificando como será essa comunicação do Calisto, o único espírito que obteve permissão naquela noite de se comunicar. O irmão Alexandre pede que o Calisto não tome o tempo do estudo, do grupo, do trabalho, e especialmente do médium, com questões particulares. Ele pede que aproveite-se a situação
já que é muito raro encontrar um médium tão compatível para aquela tarefa. A oportunidade, como disse o Alexandre, é limitadíssima. Então era necessário que o espírito se atentasse para não exagerar na mensagem, não dar informações imprecisas ou particulares demais, para que a lição fosse apreendida por todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. O médium então já notou a presença do Calixto e, com alegria, recebeu-o. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória, com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Vejam que o espírito então ativou ali a questão da memória do médium para facilitar a comunicação. Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Notem que a junção energética traz essa alteração da coloração, da intensidade. A energia, portanto, do espírito comunicante e do médium estavam ali em união, trazendo uma característica diferente das energias individuais de cada um deles. Alexandre aproximou-se da dupla, médium e espírito, em serviço, e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Notem então que, além do espírito comunicante e do médium, houve uma interferência ali, um auxílio do Alexandre, que realizou uma atividade, realizou uma ferramenta, se utilizou de uma ferramenta para evitar que o médium interferisse na mensagem. Então ele isolou certas propriedades da memória, da personalidade do médium, para que a mensagem fosse totalmente preservada, o seu conteúdo essencial. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. Então, o espírito estava muito feliz por dar aquela mensagem. Dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras. Então vejam que o próprio Espírito toma conta, vamos dizer assim, do braço do médium, e começa a escrever. Ele inicia então a mensagem dizendo: a paz de Jesus seja convosco. E aí o livro traz as notas de rodapé que nós já lemos no último estudo, explicando sobre as palavras relativas à medicina, ao estudo de Emmanuel sobre as interferências e consequências das energias espirituais no corpo dos médiuns. Então, falou da glândula pineal, falou dos elementos celulares, das glândulas endócrinas. E aí estão as notas de rodapé ao final do capítulo. Iniciemos então o segundo capítulo, intitulado A Epífise. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Então André Luiz aproveitou a oportunidade para observar aquela comunicação. Enquanto o espírito escrevia pela mão do médium, ele prestou atenção justamente no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. Justamente a glândula pineal, como vimos. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios
formavam um lótus de pétalas sublimes. Olha que visão bonita, né? A glândula pineal em ação, essa glândula da mediunidade, estava como um lótus com suas pétalas sublimes, iluminadas. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Então, todos os outros encarnados que estavam ali na reunião também apresentavam luminosidade na glândula pineal, porém um brilho intenso somente da glândula pineal do médium. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Então, durante a comunicação mediúnica, havia a luminosidade própria da glândula pineal, do médium, a iluminação também, né? Provocada pelo espírito comunicante, e André Luiz percebia uma luz que vinha do mais alto, que ele não podia notar com precisão, mas percebeu que eram vibrações delicadas que caíam do mais alto sobre aquela comunicação também. Essa é uma informação importante porque mostra que a espiritualidade superior está sempre conosco, especialmente nesses momentos de contato com o mundo espiritual, de forma equilibrada, como era feito naquele centro. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Vejam que curioso, então. André Luiz divide conosco que o seu conhecimento médico da Terra trazia uma concepção diversa da glândula pineal. Para a ciência humana, a glândula pineal tem atividade somente na infância do indivíduo e para questões sexuais, o controle sexual durante a infância. Essa é a função da glândula pineal para a medicina humana. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Então vejam que curioso, né? A ciência humana enxerga a glândula pineal como um órgão que limita a sexualidade durante a infância, impede o afloramento da sexualidade durante a infância. Por mais que eles não tenham chegado na função primordial da glândula pineal, que é esse contato com a espiritualidade, essa consequência de privar os infantes da sexualidade não deixa de ser uma manifestação divina também. Algum motivo tem para que os estudos apontassem para o bloqueio da sexualidade na infância pela glândula pineal, demonstrando essa função de preservação da infância, de cuidado com as crianças, uma característica realmente divina para proteger as nossas crianças. Não deixa, mesmo a explicação científica da Terra, de ter esse traço divino para as questões da infância. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então, quando a criança cresce, se torna um adulto, entra na puberdade e passa por todo o processo de ampliação da sua sexualidade, a glândula pineal vai se apagando, vai deixando de ter uma função, porque as glândulas genitais a substituem. Então a ciência humana para aí, acha que a glândula pineal só tem essa atividade na infância, mas nós estamos recebendo as informações aqui e já sabíamos também que a glândula pineal, na verdade, é a glândula responsável pelo contato com a espiritualidade. Minhas observações ali, entretanto, constatavam
contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Então André Luiz esperou a reunião terminar para perguntar ao Alexandre, né, por que a ciência humana entende a glândula pineal apenas como um retentor da sexualidade na infância, enquanto que ele estava observando ali uma outra função da glândula pineal, uma manifestação enorme durante a comunicação. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse, demonstrando sempre, como André Luiz faz, que os mentores leem os nossos pensamentos. Ele não precisou nem perguntar nada. O mentor já chegou explicando. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Então vejam que as definições vão ficando mais específicas. Eu disse que é a glândula da mediunidade, a glândula que possibilita a comunicação. O Alexandre já está ensinando aqui, ó, é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então ela tem uma função na infância, mas continua tendo uma função depois da puberdade. Atua, portanto, na vida mental do indivíduo, no caráter psíquico dos indivíduos. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Então vejam que eles já revelam aqui. Não sei se a psiquiatria moderna já chegou nas conclusões sobre a epífise, mas esse livro de André Luiz já demonstrou desde aquela época essa previsão de que a psiquiatria iria se aprofundar na epífise. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Então Alexandre está citando aqui os estudiosos. A maioria ignora a epífise, a sua função na vida mental, e Freud exagerou quando fixou que todas as problemáticas humanas são derivadas da sexualidade. Ele certamente verificou que grande parte dos problemas, de fato, tem origem na sexualidade, nos diversos conflitos da sexualidade, mas não todos, não é? Então houve um exagero de Freud ao analisar a epífise e sua função. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, olha só, parece difícil o que ele está falando. Ele está dizendo, durante a infância, que é uma fase em que o perispírito se reajusta por conta das atitudes do passado, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Então, nós vimos aqui que o entendimento da ciência humana é que a epífise tem sua função apenas na infância para deter as manifestações sexuais. E eu disse que, por mais que a sua função exata não seja essa, não deixa de ter um caráter nobre, de evitar que a criança tenha manifestações sexuais, porque sabemos que se trata ali de um espírito antigo, que já viveu muitas reencarnações. Então, Deus é perfeito, criou um mecanismo para bloquear as funções sexuais, as memórias sexuais durante a infância. Mas Alexandre explica que há algo mais, é preciso retificar algumas observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Então, aos 14 anos, em média,
ela dá uma freada no seu funcionamento, a glândula pineal, a epífise, mas continua a ter atribuições essenciais. O que representava, na verdade, controle é fonte criadora e válvula de escapamento. Então, o que representava controle na sua função é, na verdade, uma fonte criadora. Então, não somente controla a manifestação do sexo, mas é fonte criadora, válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Então, notem que a função da glândula pineal tem a sua amplitude no psiquismo humano, nas emoções e na vida mental. Ela tem uma relação direta, portanto, com a alma humana. Porque a alma humana se manifesta nesses fatores: sentimento, pensamento, que é a vida mental, sensações e impressões. Então vejam que a glândula pineal ela tem essa função muito mais ligada ao caráter espiritual da alma do que o caráter físico. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Então notem que essa glândula, ela obriga o indivíduo a recapitular as suas vivências passadas, de outras épocas, aparecendo então sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido, disse André Luiz. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela, a glândula pineal, preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Olha só, preside os fenômenos nervosos da emoção. Então, Alexandre está ensinando para a gente que a glândula pineal não tem uma função meramente mediúnica. Ela tem a função em todos os indivíduos relacionados à emotividade. As glândulas nervosas, fenômenos nervosos da emoção, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Nós já sabemos, por conta de outros estudos, que a energia sexual é uma energia criadora. Então notem que a glândula pineal, por ter essa vinculação com a emoção e na puberdade e na infância, pelo bloqueio das funções sexuais e das lembranças, especialmente das experiências sexuais, ela vai trazer esse fenômeno vinculado à emoção e na criação. As faculdades criadoras do indivíduo passam também por essa glândula. Vinculação, portanto, à mente, e como a mente é criadora, pelo pensamento inclusive, a glândula pineal está totalmente vinculada à criação, ao controle das emoções e à manifestação sexual retida na infância e na puberdade. Deus meu! Exclamou André Luiz. E as glândulas genitais? Onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. Lembre-se que, pela ciência humana, a glândula pineal é substituída pelas glândulas genitais após a puberdade. Veio Alexandre e disse que não exatamente isso, porque a glândula pineal continua exercendo uma função essencial na emotividade, na força criadora e nessa função também de bloqueio da sexualidade.
E as glândulas genitais, como ficam então, conforme o entendimento da ciência humana? São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Então, não estão nas glândulas genitais os mecanismos da geração, porque esses mecanismos são muito sutis, são quase imponderáveis. Precisam de um órgão mais sensível, que é a glândula pineal, pelo que Alexandre está explicando aqui. As glândulas genitais, portanto, são mecânicas. Não conseguiriam tratar dessa força criadora da geração, por exemplo. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. Então, as glândulas genitais têm participação, lógico, são glândulas genitais, mas elas são controladas pela potência magnética da epífise. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos, entre aspas, ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Olha que informação ele está trazendo, hein? Se a nossa medicina não constatou isso ainda, um dia vai constatar. Ele está dizendo que as glândulas genitais têm a sua função mecânica, mas elas são controladas pela força psíquica da glândula pineal, que segrega, portanto, esses hormônios psíquicos como se fossem hormônios psíquicos, dando essa unidade força nas energias geradoras. É o mesmo que dizer, então, que na glândula pineal há essa coordenação da geração, como se fosse o cérebro mandando as informações criadoras para as glândulas genitais, que têm função meramente mecânica. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Então, por esse estudo que a gente está fazendo aqui, a gente começa a perceber como que funciona o mecanismo da reencarnação. Vejam que a glândula pineal influencia na formação dos corpos também, que irão nascer, porque está envolvida com a geração, com as glândulas genitais, inclusive dos cromossomos, onde se situam aí as funções sexuais de reprodução, código genético e todas as características que vão dar origem ao corpo humano numa gestação. Então notem, a glândula pineal sendo esse centro de controle emocional, de força criadora, sexual inclusive, ela tem essa vinculação com a espiritualidade e uma função divina, que é a geração, a reprodução. Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula na vida espiritual do homem. Então ele dá uma pausa, um freio, talvez para evitar questionamentos dessa obra, questionamentos científicos, e diz: nós vamos nos limitar à análise das funções espirituais da glândula pineal. Qual a influência dela na vida espiritual do homem? Ele já adiantou o caráter da emoção, da força criadora, e agora reitera que tem uma função primordial na espiritualidade do indivíduo. Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu Alexandre. A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Então vejam que ela tem essa função de expelir energias psíquicas, como se estivesse ali produzindo hormônios. Ele chama aqui de hormônios psíquicos. É fácil notar essa característica da glândula pineal com a emoção, com a psique humana, com a vida mental realmente. Porque toda a função dela tem essa função
tem essa característica, na verdade, de vincular-se à emoção, à vida mental, à espiritualidade. Inclusive no sistema endócrino. Ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Então vamos analisar essa característica. A vontade humana, a vontade do indivíduo, no seu pensamento, na sua força criadora, comanda as forças subconscientes. A glândula pineal vai participar, então, do que nós guardamos no nosso subconsciente, pela força da vontade. Notem, então, que a glândula pineal tem, de fato, uma relação ali muito próxima com o estilo de vida que o indivíduo vai levar, com o seu pensamento, com a sua vontade. A depender da emissão de pensamento que ele produz, da força criadora dele, mental, a glândula pineal vai expelir os hormônios psíquicos de acordo com a vontade do indivíduo. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Pelo que o Alexandre está falando aqui, é como se a glândula pineal comandasse a saúde do ser humano, o funcionamento mesmo dos departamentos do corpo. Por quê? Segundo Alexandre, consequentemente segundo André Luiz, as redes nervosas, o sistema que leva as informações no corpo humano, são utilizados pela glândula pineal para direcionar essas ordens a todos os departamentos celulares. Então, como a força psíquica é a força que de fato comanda a vida humana, porque sem a força psíquica seríamos corpos inertes, sem qualquer movimentação, sem qualquer vida. A vida não existe sem a força psíquica atuante. Então, a glândula pineal comanda o envio dessas forças psíquicas, utilizando-se das redes nervosas como o telégrafo, como se fossem os fios dos postes que levam a energia elétrica às células, aos departamentos dos órgãos humanos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Então, a ciência tem muito a avançar na análise da glândula pineal. Alexandre está dizendo que são muitas as funções. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Então, tudo que diz respeito à emoção e ao sexo se relaciona com a glândula pineal. Ela é a controladora do mundo emotivo. Olha que interessante. E faz muito sentido, porque mediunidade é sensibilidade. Mediunidade é emoção. Para você comunicar a história, a mensagem de um espírito, é preciso unir-se de forma emotiva a ele. Sem essa vinculação emocional, a comunicação mediúnica não é possível, não é viável. Então, faz sentido a glândula pineal ter toda essa relação com a emoção. E aqui também eles ampliam dizendo que a força sexual, que é força criadora, também. De modo geral, nós todos, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o em um imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Então, se estamos na Terra, é porque abusamos das funções do corpo. E uma delas é a função sexual, que é um dos maiores problemas da humanidade.
em relação ao desequilíbrio. Então, Alexandre está dizendo que no passado nós desequilibramos a glândula pineal. Porque, como ela tem vinculação com energia sexual, quando desequilibramos as funções sexuais, desequilibramos por consequência a glândula pineal. Ele acabou de falar que é a vontade que dita qual mensagem vai estar sendo passada pela glândula pineal aos órgãos. Então, se a nossa vontade é desequilibrada na área sexual, a glândula pineal vai se desequilibrar e vai enviar esses chamados hormônios psíquicos também desequilibrados para o corpo. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Essa pergunta não precisa de resposta. Há quanto tempo a humanidade gasta energia, gasta sua função psíquica, perturba a função sexual por conta do prazer materialista? Há quanto tempo a humanidade perde tempo com o prazer materialista? Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e irreflexões. Precisamos fazer uma reflexão sobre essa parte que é bem forte. Olha só. A humanidade, como um todo, se divorciou da lei do uso. A gente abusou da lei do uso, abraçando o desregramento emocional. Então, pluralidade de parceiros, traição, uso da função sexual de forma desregrada e baixa, né, depravada, tudo isso é abraçar desregramento emocional. E aí, também abraçamos a nossa viciação multimilenária. Ele não usa nem a expressão milenária, multimilenária. Há quanto tempo a gente está abraçando viciação de energias geradoras? O ser humano complica tudo, porque a função sexual ela é geradora, é simples, é para gerar. É para você ali casar com a pessoa que você ama e utilizar a função sexual para gerar, para perpetuar a espécie. Mas como a gente abraça a viciação, a gente não usa o sexo só para isso, né? A gente comete desregramentos. Por isso que o Espiritismo, apesar de não proibir nada, ele aconselha a ter um parceiro único, a se dedicar ao seu parceiro, a não ter uma vida desregrada sexualmente, em todas as áreas, mas especificamente sobre o tema sexo, o Espiritismo é muito claro para evitar justamente o que Alexandre está ensinando aqui. Nós já cometemos muitos desvarios nessa área, multimilenarmente, viciando essas energias geradoras, criadoras do sexo, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos. Esposas traídas, amantes traídas também, porque se promete mundos e fundos, né? Elas também se endividam ao destruir uma família, um casamento. Então, esse conjunto de endividamentos pelos séculos traz esse compromisso moral com todos, em que ferimos no passado, pelos desvarios e irreflexões. Por que irreflexão? Por que desvario? Porque na maioria das vezes nós temos uma vida equilibrada, nós temos uma esposa, um marido, um casamento feliz e caímos no erro, né? Na tentação. Por isso desvarios, irreflexões, a pessoa não reflete, não para pensar, né? Será que com essa ação minha eu não vou estar destruindo um casamento feliz? Um futuro de alegrias, de companheirismo? A pessoa não pensa, não reflete, por isso são atos
irrefletidos. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, olha só, desprezamos o potencial sagrado da geração, da criação, do sexo. Por conta desse desprezo, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas. Então, olha, a hereditariedade fisiológica, ou seja, o que herdamos dos nossos pais, e principalmente as consequências no perispírito das nossas atitudes no passado, que acabam influenciando na formação dos nossos corpos atuais, era para ser um quadro de aquisições abençoadas. Era para a gente reencarnar com corpos sem desequilíbrios nessas funções sexuais. Isso era o correto a ser feito, né? Se a gente não tivesse caído. Então, a hereditariedade fisiológica, ou seja, o nosso corpo de hoje, ele tem traços hereditários decorrentes do desequilíbrio do passado. Então, ao invés de constituir um quadro de aquisições abençoadas e puras, nós perturbamos a hereditariedade fisiológica, nascendo com desequilíbrios na área sexual, desviando a função da glândula pineal, que é para ter uma função geradora, criadora. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas, na esfera das operações automáticas. Parece difícil, mas eu vou explicar, né? Ele está dizendo, quando pervertemos de forma consciente, ou seja, estamos vivendo nossas vidas, e aí caímos no erro, caímos em tentação, desequilibramos a energia sexual ou qualquer outro tipo de erro, nós estamos conscientemente errando. Quando a gente erra conscientemente, ele está usando a expressão perversão, então vamos usar a expressão dele, né? Quando utilizamos dessa perversão do plano mental consciente, a consequência é que o plano inconsciente também é pervertido, né? É desequilibrado. Por quê? Porque o inconsciente vai ser o encarregado da execução dos nossos desejos mais íntimos. Então nós vamos trazer para o consciente o desejo que está no inconsciente. E isso decorre pelo desequilíbrio no passado que nós voluntariamente nos dedicamos. Então vejam que é um círculo vicioso. Nós erramos de forma consciente, trazendo um inconsciente perturbado, e aí esse inconsciente perturbado vai trazer as vontades, os desejos para o consciente também desequilibrados. E aí vai funcionando de forma automática. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. A vontade desequilibrada desregula o foco das possibilidades criadoras. É o que a gente acabou de falar. Ele disse há uns 3, 4 parágrafos atrás que a vontade é o que determina o funcionamento da glândula pineal. A vontade que vem do espírito. Então, quando nós desequilibramos de forma voluntária, ou seja, utilizando-se da nossa vontade, nós desequilibramos as funções criadoras e, consequentemente, a glândula pineal. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas nos domínios do espírito. Vejam a consequência lógica do pensamento do Alexandre, do mentor Alexandre. Toda essa explicação que ele deu é para concluir que nós devemos seguir regras morais para evitar o desequilíbrio das nossas funções criadoras. E as regras morais, para nós, está no Evangelho do Cristo.
seja ele o Evangelho segundo o Espiritismo, seja ele o Evangelho do católico, do protestante. O importante é regra moral que conduz o homem ao acerto, ao equilíbrio. Então, precisamos de regras morais para não mais desequilibrar funções que já estamos desequilibrando há séculos, há milênios. Quem realmente se interessa pelas aquisições morais, porque a gente vai ver aí, eu vou chutar aqui uma porcentagem, porque a gente vê que é muita gente, né? Vamos dizer, mais de 80% da população mundial não se interessa por aquisições do espírito. Será que é possível colocar esse número tão alto? Acredito que sim. A maioria das pessoas não se interessa por aquisições morais, aquisições eternas do espírito. Então, para o pequeno grupo que se interessa por adquirir virtudes eternas, caridade, bondade, benevolência, ser verdadeiramente uma pessoa de bem, nós vamos adotar as regras morais na nossa conduta diária. Renúncia, abnegação, continência sexual, olha que expressão curiosa ele usou, e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. Aqui ele já está fazendo uma junção da ciência com a religião, demonstrando que ter uma vida equilibrada não é uma característica meramente religiosa. É comum ao religioso ter uma vida regrada, moralmente elevada. Mas não somente para a religião. Por quê? Porque uma vida regrada significa um corpo saudável. Um corpo sem enfermidades. Porque ele não desequilibra. Então notem que viver uma vida em que se segue regras morais faz bem para a sua saúde física. Não tem nada a ver com religião. É lógico que a consequência, uma das consequências de uma vida moralmente regrada é ter uma espiritualidade elevada. Mas é uma das consequências. Outra consequência é um corpo físico sadio, saudável. E a ciência moderna já começa a aceitar isso. Nós falamos no último estudo, né? Vários cursos, várias faculdades de medicina pelo mundo já têm matérias tratando da espiritualidade. Vários estudos já comprovam que pacientes espiritualizados recuperam-se mais rapidamente, curam-se de doenças e têm uma aceitação muito mais sadia do que o materialista, o ateu, o revoltado. Então essa informação do Alexandre é muito importante. Quem pratica a renúncia, a abnegação, a continência sexual, achei interessante essa expressão, continência sexual, ou seja, você não precisa abdicar do sexo, como obrigaram os padres, por exemplo, a fazer, por uma questão meramente financeira da igreja, que não queria que as viúvas dos padres herdassem a fortuna da igreja. Então proibiu o casamento para o padre e a função sexual também, trazendo conflitos diversos, porque são seres humanos com a função sexual, a função criadora ativa, como a gente viu aqui. Então ele diz, continência sexual não é suprimir a sexualidade, não é anular, mesmo porque você não consegue anular, o que você vai conseguir é uma agressão quando se pretende anular a função sexual, que é uma função divina. Logicamente que não é também o outro extremo, que é o desregramento sexual. Por isso ele usa a expressão continência sexual. Você contém a energia sexual para direcioná-la numa função sadia. Então quem renuncia, quem é abnegado, quem tem continência sexual, até parece um nome de doença, né? Mas quem contém a sua sexualidade para algo sadio e tem disciplina emotiva,
não se encoleriza, não sai do sério por bobagens, né? Quem tem disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. Vai além da religião. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Então ele está indo além até do corpo físico. Ele está indo na psique, na personalidade, no caráter psíquico, psicológico do indivíduo. Então uma vida regrada traz a consequência religiosa, para quem quer, a consequência física de um corpo saudável, equilibrado, e a consequência também psíquica da personalidade do indivíduo. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. A lei vale no universo inteiro, a lei divina, e ninguém pode fugir dela. Ninguém enganará a natureza. Olha que frase, hein? E vale muito para hoje, né? Em que a gente vê uma juventude aí que quer negar a sua natureza. Não aceita o corpo em que nasceu e o mutila, muitas vezes com o apoio criminoso de médicos que realizam cirurgias em crianças ou adolescentes para mudança de sexo, para a supressão da sua sexualidade natural, para a supressão dos hormônios. E aí entra o que a gente está estudando hoje, da glândula pineal, que exprime esses hormônios psíquicos na área da sexualidade. Esse assunto tem total relação com o que a gente está vendo hoje. Justamente na puberdade, em que a glândula pineal passa a ter uma função mais divina na sexualidade do indivíduo, é que esses criminosos estão praticando as cirurgias de mudança de sexo, nos Estados Unidos principalmente, em crianças, adolescentes, sob o argumento de que estão defendendo uma bandeira de proteção às minorias. É um absurdo. Primeiro porque você está revoltado com o corpo que Deus lhe concedeu e não foi por acaso. Você não nasceu por acaso num corpo em que há um conflito de psique com corpo físico, em que a pessoa não aceita a sexualidade que lhe foi imposta. E aí você diz, imposta por Deus? Deus é um Senhor que não tem misericórdia? Imposta pela lei de ação e reação, pela lei natural criada por Deus. Não é à toa que a pessoa nasceu com conflito. Não estou dizendo que ela tem que suprimir o conflito, no sentido de não abraçar um esclarecimento, mas dizer que a mutilação do próprio corpo é a solução é um absurdo, até porque existem inúmeros estudos e exemplos de casos práticos em que a grande maioria desses indivíduos se arrependem da cirurgia, entram em depressão e muitos se suicidam quando atingem a vida adulta, porque sofrem uma verdadeira violência. Eu não estou dizendo que é para suprimir esse grupo, menosprezá-los, dizer que eles têm que aceitar e ponto final. Não é isso. É acolher. É o mesmo procedimento quando a gente trata do aborto. Acolhimento. Sempre acolhimento. Esclarecer essas pessoas. Vamos sentar com calma e conversar? Você não quer refletir sobre o motivo de você ter nascido num corpo que você não aceita? Você não se reconhece nesse corpo, nessa função sexual? Por que será? Vamos tentar entender? Qual será o motivo de vir com um desequilíbrio tão grande a ponto de você ter um conflito de sexualidade, de não aceitação e de pensar muitas vezes em suicídio, em se deprimir e em querer mudar o próprio sexo, sendo que é uma função da natureza. Nós nem precisamos entrar na questão religiosa, dizer, você está dizendo isso porque Deus, a Bíblia proíbe. Não. Função natural, a natureza te fez nascer num corpo com a função sexual masculina ou feminina. A sua psique que não aceita.
a sua personalidade. Então, é preciso um tratamento psiquiátrico, com psicólogo também, não no sentido de que é um doente mental, não. Nos tempos modernos em que vivemos, é um absurdo, é um atraso dizer que quem vai ao psiquiatra, psicólogo é louco, maluco, doente. Todo mundo precisa ir, né? É aconselhável que todos façam uma terapia. Então não estou dizendo que essa pessoa é uma doente mental, mas ela precisa de uma orientação psicológica, especialmente na adolescência, onde os conflitos são inúmeros. Ao menos que se postergue essa decisão. Espere atingir a vida adulta. Espere conversar com especialistas da área para depois decidir. É de fato um absurdo exigir que uma criança ou um adolescente tome essa decisão. Acabei desviando um pouco do tema, mas, como eu disse, tem total relação, porque estamos estudando a glândula pineal, cuja função essencial é na sexualidade, na força criadora, na emotividade. Vejam como esses jovens têm a emoção prejudicada, desequilibrada. Então tem tudo a ver com a glândula pineal. Lembremos então, já no final do estudo, porque atingimos 1 hora, de que a glândula pineal tem a função na sexualidade, tanto na infância quanto na puberdade, quanto na vida adulta, e que a função não se limita ao sexo. Ela tem vinculação energética, psíquica, com a emotividade, com a força criadora, com o poder de decisão e a vontade humana, que influenciará no corpo físico, no corpo espiritual, por conta da relação emotiva com a espiritualidade, e também com a personalidade do indivíduo. E reflitamos, ao final, sobre essa frase fortíssima: ninguém enganará a natureza, ninguém foge à lei divina. Então, querer mudar o sexo, por exemplo, foi o exemplo que eu dei, é querer enganar a natureza. Não é possível enganar a natureza. As leis divinas são perfeitas, a natureza é perfeita. Para finalizar, vou falar só de uma entrevista que eu assisti há pouco tempo de um cientista, não vou lembrar o nome dele, mas ele trata da ciência moderna quântica, né, da física quântica, em relação à inteligência artificial, ao computador quântico que chegará no futuro. E ele informa ao entrevistador que a ciência humana ainda não conseguiu isolar o computador quântico, porque o computador quântico precisa ser isolado para ter eficiência. Qualquer perturbação externa atrapalha o cálculo que ele faz. E aí o entrevistador pergunta em que momento a ciência humana está, e a gente até agora conseguiu no máximo resfriar, colocar a temperatura 0 no computador quântico. Mas aí o que eu quero compartilhar com vocês é a frase que ele disse, que numa folha de uma árvore já existe essa tecnologia. E aí ele não fala de Deus, mas ele fala da natureza, que por consequência é do divino. A folha da árvore, nas plantas, já realiza o processo que a ciência humana hoje em dia está tentando atingir, que é o isolamento dessa força quântica para que ela produza a energia, o cálculo, o pensamento avançado. Ele diz que numa fotossíntese há forças quânticas atuantes e com equilíbrio que eles não conseguem ainda entender. Como que a planta consegue realizar a fotossíntese utilizando-se dessa energia quântica que está intrínseca na sua formação. Então, que fique aqui o registro, né, de que a natureza ainda é pouco aprofundada para a nossa ciência, apesar de muitas das informações que já temos, mas ainda aprenderemos muito em relação à energia, às possibilidades do espírito, da alma, na manipulação dessas energias. Agradeço a presença de todos mais uma vez. Peço que a espiritualidade prossiga nos abençoando, nos envolvendo
nos auxiliando na explicação desses temas tão valorosos que André Luiz nos traz, especialmente em relação à função de órgãos que muitas vezes parecem isolados pela nossa ciência, mas que já vamos recebendo as informações de que se tratam de órgãos que se vinculam com o mundo espiritual, como a glândula pineal. Por se tratar de um tema científico, complexo, nós pedimos que os espíritos amigos, coordenadores de nosso lar, da propagação da doutrina espírita, possam nos auxiliar nessa interpretação. E também aos nossos ouvintes, para que eles entendam. Suas mentes sejam esclarecidas para que esses temas, muitas vezes complexos, sejam absorvidos com a facilidade que somente eles podem nos enviar, nos atribuir. Agradecemos então a esse auxílio, a essa intervenção e pedimos que durante todo esse estudo nós recebamos esse envolvimento, esse direcionamento energético, de pensamento, de interpretação do texto e principalmente de aplicação do que aprendemos aqui nas nossas vidas particulares. Que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, possa prosseguir abençoando a terra, guiando a humanidade nesse caminho, muitas vezes difícil, da redenção. E que nós estejamos aptos a receber a mensagem do céu, mas principalmente com a força de vontade necessária para aprender, para praticar o bem e para auxiliar quem necessita. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, que assim seja. Agradeço mais uma vez também a todos e convido-os a acompanhar os próximos estudos nos próximos dias. Um forte abraço a todos e até a próxima.